Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência com a seletividade alimentar do Rafa. Meu nome é Simone, estou com vocês no canal O Autismo e Eu. Bom, a seletividade alimentar não é uma frescura de experimentar e conhecer novos alimentos, tá? É muito sério essa questão dentro das crianças com TEA e de crianças também que não têm TEA. Tem muitas crianças que apresentam essa seletividade alimentar e elas precisam ser trabalhadas com muita seriedade. A maioria das pessoas que apresentam a seletividade alimentar é em decorrência do distúrbio sensorial. Então, é um distúrbio sensorial do olfato, do paladar, da visão, da audição, olfato, paladar, visão, audição e o tato. Então, todos esses sentidos, eles se tornam um pouco confusos, né, para as pessoas que têm esse distúrbio, ou para mais ou para menos. Eu gravei um vídeo sobre isso logo no início aí da nossa caminhada com o Rafa. Mas falando mais especificamente da seletividade alimentar, esse distúrbio, ele pode fazer com que a criança tenha uma repulsa por determinados alimentos, por conta da sua cor, do seu cheiro, da sua textura, ou às vezes até pela disposição desses alimentos no prato. Então, não é só assim, ele não quer, ele não gosta, não é bem isso, é muito mais sério do que isso. Por isso, qual é a recomendação? Que um terapeuta ocupacional especializado em seletividade alimentar, nutricionista, nutrólogo, família, todos os terapeutas envolvidos com o desenvolvimento dessa criança estejam engajados no processo de dessensibilização desses determinados alimentos. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Primeiro a gente precisa avaliar o que é que a criança sente, quais são esses alimentos, o porquê dessa sensibilidade, se é o cheiro, se é a apresentação desse alimento, o que é, para aí se traçar um plano de sensibilização desses alimentos, porque todos os alimentos são importantes, né, para o desenvolvimento da criança, e o objetivo é que todos trabalhem para que a criança aumente aí o repertório do cardápio alimentar dela. Então, o Rafa, por exemplo, ele sempre teve uma repulsa grande por alimentos pegajosos, muito melequentos. Às vezes é o mesmo sabor, por exemplo, o chocolate. Ele gosta do chocolate mais firme, em barra, do que o chocolate melecado com uma fruta. E pode ser até uma fruta que ele goste. Aí vocês podem perguntar, mas e aí, a gente respeita e deixa? Não, como eu falei no início. Todos vão tentar entender o que está acontecendo, o que está causando aí essa seletividade alimentar para poder fazer um trabalho de dessensibilização com esses alimentos. Hoje o Rafa já come macarrão, coisa que ele não comia. Então a gente fez um trabalho dele manipular esse macarrão, dele cheirar esse macarrão, experimentar esse macarrão em outros contextos. Então é um trabalho bem complexo. Não adianta você forçar a criança a comer aquilo, porque vai causar uma resistência ainda maior a esse alimento, e ela pode generalizar essa resistência para outros alimentos que ela poderia experimentar, mas não vai querer experimentar por conta da maneira com que você lidou com essa seletividade alimentar. Então, se a gente lida, é frescura, come, força, experimenta, sem ter todo o trabalho que precisa para que ela chegue a experimentar esse alimento, pode causar nela aí uma repulsa ainda maior a ele. Então, por isso é muito sério, tanto a seletividade como a gente conduz essa seletividade na vida da criança, tá? Então, eu espero ter ajudado um pouquinho explicando, né? Claro que esse assunto é muito mais amplo do que eu estou falando, mas eu espero ter clareado um pouquinho a vocês com relação a esse assunto. Um beijo grande para vocês, uma linda semana. Tchau, tchau!